Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 18/1/2026, domingão, trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas, novamente trazendo para vocês informações de Ripple XRP. 9 a 10 dólares nas próximas semanas e nos próximos meses ou anos, 122 dólares. Esse analista, pessoal, está prevendo este grande bump, né, de XRP, que hoje se encontra ali perto dos 2 dólares e 5 centavos, nas próximas semanas ou meses, 9 a 10 dólares. E por que em anos 122 dólares? Vou mostrar para vocês essa matéria, a publicação que ele colocou ali nas suas redes sociais, com gráficos dizendo muita coisa. A analista de criptomoeda CryptoBull delineou uma perspectiva ambiciosa para o XRP, apresentando uma projeção técnica que separa a movimentação de preços de curto prazo de uma trajetória de valorização de longo prazo. Esse curto prazo, então, engloba 9 a 10 dólares e, em um longo prazo, 122 dólares, 3 dígitos para o preço do token XRP. Essa avaliação foi compartilhada juntamente com um gráfico de semanas XRP-USDT, levando então em conta aí o gráfico a longo prazo, enfatizando o que o analista descreveu como uma estrutura de movimento gradual de formado ao longo de horizontes de tempo estendido. Em vez de se concentrar na volatilidade intradiária, a análise que ele traz se concentra no comportamento do preço ao longo de vários anos em padrões estruturais visíveis em prazos maiores. Dados históricos que já aconteceu para XRP que possam acontecer novamente. E de acordo com essa projeção, pessoal, o XRP poderia então atingir 9, 10 doletas nas próximas semanas, seguindo por 122 dólares nos próximos meses ou anos. A distinção entre essas duas fases é fundamental para a visão do analista, com o movimento de curto prazo descrito como uma continuação dentro de uma estrutura estabelecida e a meta mais alta posicionada como resultado final dessa mesma formação se concretizando plenamente ao longo do tempo. Imagina, pessoal, XRP nos próximos anos, coloquem aí 9 anos, 2035, chegar em 3 dígitos, 122 dólares. Imagina você se aposentar em 10, 9 anos realmente, se XRP alcançar esses 3 dígitos. E daí ele colocou ali nas suas redes sociais oficiais, como ele mostra aqui, né? 9, 10 doletas, né, nas próximas semanas e 122 dólares nos próximos anos, tá? Ele colocou essa informação dentro ali das redes sociais, mostrando um gráfico, tá? Que ele fala que XRP deverá subir então para 9, 10 dólares nas próximas semanas e para 122 dólares nos próximos anos. E daí entra o que, pessoal? Um padrão de gráfico semanal que sustenta essa projeção. Esse gráfico anexado à publicação, né, que ele colocou ali no X, mostra a movimentação do preço do XRP em um período de uma semana em relação ao USD, o dólar americano. A análise visual destaca uma estrutura ampla e arredondada que se estende por vários anos, com o preço comprimindo então em seguida, avançando em direção ao limite superior de uma faixa de preço estabelecida há muito tempo. Gráfico semanal, onde ele coloca aqui, né, um círculo, né, vamos colocar assim, uma curva, né, onde ele coloca XRP USDT em semanal, 9, 10 dólares nas próximas semanas, 122 dólares nos próximos anos. As marcações que ele colocou, o CryptoBull, sugere que o XRP já concluiu a fase dessa estrutura e agora está avançando em seus estágios finais. Na zona de 9 a 10 dólares, que é apresentado como um movimento previsível, alinhado com níveis de resistência anteriores visíveis no gráfico semanal. O nível mais alto de 122 dólares, que ele coloca ali no gráfico, é mostrado como uma extensão para o longo prazo, derivada da mesma estrutura, e não como uma previsão separada ou não relacionada. Essa análise que ele coloca, pessoal, ele dá ênfase ao posicionamento técnico em vez de catalisadores externos, fundamentos ou desenvolvimentos macroeconômicos. Ele coloca que o histórico de XRP mostra que pode acontecer então de 9 a 10 dólares nas próximas semanas, né? E daí vem a reação da comunidade, que traz, né, esses prazos e as certezas,
com uma projeção que gerou reações imediatas, né, de outros participantes do mercado, entusiastas de criptomoedas, de XRP, alguns dos quais questionaram não a possibilidade de um preço mais alto, mas os prazos associados a eles. Então, eles acreditam, a maioria ali da comunidade, que vai acontecer isso. 9, 10 dólares, 122 dólares, mas eles falam sobre o prazo, principalmente de 9 a 10 dólares. Será que pode chegar em algumas semanas? Para mim, semana seria 4 no máximo, senão ele colocaria meses, né? Daí sim levaria ao longo prazo também de 9 a 10 dólares. Até então, pessoal, um comentarista argumentou que, embora uma avaliação de 3 dígitos possa ser viável ao longo de vários anos, ele atribui tal resultado a um período de meses que corre o risco de criar expectativas irrealistas. Outra resposta, né, que da comunidade aí coloca que a falta de precisão temporal, sugerindo que referências genéricas a dias, semanas e meses e anos enfraquecem a credibilidade dessas previsões, né? Essas reações reacendem, né, uma tensão constante nos comentários de análise técnica, onde projeções de longo prazo frequentemente coexistem com a expectativa de curto prazo na mesma narrativa. Embora a análise de Crypto Bull tente a separar, os críticos permanecem cautelosos sobre como tais projeções podem ser interpretadas quando compartilhadas publicamente. Voltando em alguns vídeos que eu coloquei aí alguns dias atrás, teve, pessoal, em uma corretora, se eu não me engano, a Upbit, que chegou o XRP, né, em uma falha ou um teste, né, não dá para saber, em 100 dólares em um candle semanal. Apesar das críticas, né, a publicação em si permanece focada em raciocínio derivado de gráfico. O analista não apresenta garantias ou certezas, então vocês têm que colocar isso também na mesa, e ele define as metas como resultado da estrutura técnica atual, do gráfico, do histórico de XRP. E à medida que está contínuo a desenvolver, né, conforme o previsto, como em todas as projeções técnicas, o cenário depende da manutenção das condições do mercado favoráveis e da sustentação de níveis chaves ao longo do tempo. É a projeção que permanece ancorada no raciocínio baseado no gráfico que ele coloca aqui, então, na sua publicação. 9,10 daqui a algumas semanas, 122 dólares ao longo dos anos, isso tudo levando gráfico semanal e a longo prazo, dados históricos de XRP, que pode acontecer isso. Então, de acordo, né, com a projeção que o Crypto Bull traz, né, o XRP poderia atingir 9 a 10 dólares nas próximas semanas, seguido por 122 dólares em alguns meses ou ano, né, dando essa distinção entre essas duas fases, que é fundamental para a visão aí do analista. E o que vocês acham? Será que XRP pode alcançar aí? Vamos colocar 5 vezes, né, do valor que está hoje, né, em algumas semanas, de 122 dólares previsto, né, daqui a alguns meses ou anos? Será que isso pode acontecer? Coloca ali nos comentários então para nós discutir. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.